Olá! Esta noite, não estamos acompanhando nobres ou cavaleiros. Estamos deslizando nas sombras com os servos que mantêm o castelo em funcionamento, quase invisíveis. A cozinheira já está esfregando o chão antes mesmo do sol nascer. O garoto do espeto gira a carne até que seus braços se tornem pesados. A jardineira, com as mãos geladas, labuta. O guarda, em silêncio absoluto, patrulha enquanto os demais dormem. Esta é a narrativa deles. Não se trata de glória ou grandeza, mas de um esforço contínuo, músculos cansados e uma força silenciosa. 10 vidas, 10 dias, todos sob o mesmo teto, mas em realidades completamente distintas. Se esse tipo de história suave e realista traz um pouco de paz para você, não hesite em curtir o vídeo e se inscrever, mas apenas se isso realmente lhe proporcionar tranquilidade. E deixe um comentário me dizendo de onde você está ouvindo e que horas são. Adoro ver até onde essas narrativas silenciosas vão. Agora respire fundo, deixe o fogo crepitar, diminua as luzes e vamos lá. Não com a realeza, mas com aqueles que servem a eles. Bom dia. Você está acordada. Não porque teve o descanso que precisava. Que ideia! Mas porque o chão de pedra que você utilizou como cama conseguiu sugar o último calor do seu corpo. Além disso, o cozinheiro pisou em você 2 vezes. Assim começa seu dia, sendo a vida de menor importância em um castelo medieval. Bem-vinda à emocionante rotina de uma cozinheira. Você não recebe pagamento, não tem tempo para se limpar e é amplamente ignorada, a menos que alguém precise de algo lavado ou de um culpado. Dorme ao lado da lareira, o único lugar quente na cozinha. E quando dizemos quente, estamos nos referindo a ser ligeiramente menos frio do que do lado de fora. Sua cama é um saco de estopa recheado de palha que já viveu dias melhores. Tem aroma de gordura queimada, madeira úmida e sonhos despedaçados. Seu uniforme, a única roupa que possui, é feito de lã grossa e sem tinta, servindo como pijama e vestimenta de trabalho. Foi fervido talvez 2 vezes neste ano, provavelmente uma, quem sabe nunca. Você se levanta antes do sol, antes dos galos, antes de Deus, parece. Por quê? Porque tudo o que precisa ser feito antes que os nobres acordem, fogo, água, pão, limpeza, é sua responsabilidade. Tecnicamente, não é apenas sua, mas sejamos sinceros, as outras garotas têm o talento de se esconder quando o trabalho é dividido. Você ainda não aprendeu esse truque. Ou talvez você não tenha o dom de se esquivar. A lenha está morta. As brasas esfriaram durante a noite. E isso é ruim. Uma cozinha sem fogo é como um cavaleiro sem armadura. Ainda perigosa, mas, em sua essência, apenas patética. Você se arrasta para fora, descalça, pelo pátio escuro, pois seus sapatos se desfizeram na primavera passada e foram reutilizados como isolamento para a porta. As pedras do chão estão frias e irregulares. Você junta gravetos com as mãos tão dormentes que mal sente os arranhões. De volta ao interior, você se agacha perto da lareira e começa a coachar a chama da madeira úmida e dos pensamentos irritantes. Eventualmente, o fogo crepita e ganha vida, e você segura os dedos acima dele até que eles deixem de parecer dedos de um cadáver. Agora está pronta para sua próxima tarefa: água. O castelo não tem encanamento. Ele conta com você. Você carrega baldes de madeira do poço. Galões e galões de água, pesados e balançando, equilibrados em um cinto sobre seus ombros estreitos. São várias idas e vindas. Seus braços ardem, suas costas gritam, seus joelhos tremem como cevada fervida. E você ainda nem começou a pensar no café da manhã. Quando a equipe da cozinha começa a chegar, bocejando, se espreguiçando e coçando, você está na sua 4ª viagem ao poço. Ninguém lhe agradece. Ninguém sequer faz contato visual. Você é apenas um móvel com pernas. É isso.
A cozinheira explode como um trovão mal-humorado. Ela já está suando, soltando gritos de ordens. Armada com uma colher de pau, que se tornou seu instrumento de disciplina, ela reclama que a panela de ensopado ainda está crocante. Isso é o seu sinal para recomeçar a esfregar. Você esfrega panelas até que suas articulações sangrem. Sem sabão, claro. Isso é coisa de ricos e pecadores. Você se vira com cinzas, areia e mentiras. Se alguém se lembrar de fazer as mentiras, elas queimam, assim como as cinzas, de sua própria maneira áspera. Na sua mão direita, você desenvolveu algo entre uma calosidade e uma queimadura química. À esquerda está ainda pior. A cozinha é um verdadeiro campo de punição disfarçado de área de trabalho. Não há ventilação. A única janela está permanentemente entupida de fuligem. O cheiro é de carne cozida demais e algo mais que você prefere não identificar. Você passa a maior parte do dia curvado sobre bacias, raspando gordura de fossas e afastando ratos da mesa com uma concha. E vamos falar sobre ratos. Eles dominam o lugar. Você está apenas aqui para trabalhar. Amanhã avança e você ainda não comeu. Há uma crosta de pão em seu avental, escondida e seca como giz. Você a roeu atrás da porta, tentando não parecer culpado, mas falha. Uma colega da cozinha te vê, te denuncia, e agora você está encarregado do dever do penico pelo resto da semana. Parabéns. Mais tarde, você é promovido ao dever da cebola, que é apenas uma forma elegante de dizer que você vai chorar profissionalmente por 2 horas. Você corta cebolas até que seu rosto se transforme em uma cachoeira. Ninguém pergunta se você está bem. Todos presumem que suas lágrimas são apenas pela sua posição na vida. Por volta do meio-dia, os nobres fazem a primeira refeição do dia. Você carrega pratos, pisa exatamente onde foi instruído e evita contato visual a todo custo. Nobres não gostam de ser lembrados de que os servos têm olhos, rostos ou pensamentos. Você segura uma bandeja por 1 hora inteira sem ser convidado a servir. Seus braços ficam dormentes. Isso é normal. Após a refeição, é hora de limpar novamente. As mesmas fossas agora escorregadias de molho, ossos deixados de qualquer jeito sob a mesa, tortas meio comidas, uvas mastigadas e algo que pode ter sido um peixe. Você raspa tudo para o balde de resíduos. Não é permitido ficar com as sobras, mas você pode tentar roubar uma. Apenas uma vez, só a crosta, só a borda, só o suficiente para manter-se em pé. A tarde se mistura com a noite. Você traz mais água, descasca mais raízes, esfrega o chão, varre o corredor. Você é culpado pelo cachorro que vomitou no solar, mesmo que nunca tenha visto o lugar. Não importa, você estava lá espiritualmente. Quando o sol se põe, começa a preparação do jantar. O barulho aumenta, o calor também. A lareira arde, a fumaça preenche as vigas. Alguém deixa uma panela cair. A cozinheira grita. Um incêndio quase começa, e você o apaga com seu avental, continuando a se mover. Você pode comer novamente, desta vez de uma tigela compartilhada entre 5 meninas. O ensopado é principalmente líquido, com uma raiz flutuante, um grão de cevada e um pedaço suspeito que pode ser esquilo. Mas não importa. Você come. É comida. Por fim, o jantar é servido aos nobres. Você se posiciona de novo, um mero personagem no desfile dos outros. Seus pés estão encharcados, suas costas travadas. Você não falou em horas, exceto para dizer sim, cozinheira, desculpe, cozinheira, ou não vai acontecer de novo, cozinheira, mesmo sem saber o que realmente aconteceu. A noite chega. Mais pratos, mais esfregação, ossos grudados na panela como cimento medieval. Suas mãos tremem agora, não de frio, mas de exaustão. Você é dispensado com um grunhido. Você se arrasta de volta para seu saco junto à lareira, onde as chamas agora se reduziram a brasas cintilantes. Encolhe-se contra a pedra em busca de calor,
sentindo a umidade da sua túnica ainda presente. O ar está impregnado de fumaça, cebolas e um cansaço profundo. Ao seu lado, alguém já dorme, enquanto outra pessoa chora em silêncio. Você não pergunta quem são, não deseja saber. Permanece ali por um instante, nem dormindo, nem completamente acordada, refletindo sobre o que veio antes. Esta vida não foi uma escolha sua. Ninguém opta por ser uma criada de cozinha. Você nasceu nesse destino. Sua mãe passou a vida no laticínio até que suas costas não aguentaram mais. Sua tia lavou roupas até cair com febre do rio. Agora é a sua vez. Você faz parte dessa longa tradição medieval, carregando o sofrimento como se fosse uma concha. Não há escapatória. Você não se torna uma cozinheira renomada. Não se casa com um mordomo. Não é promovida a dama de companhia para aprender bordados sob a suave luz das velas. Isso tudo é apenas ilusão. O tempo avança e você envelhece. Suas mãos, antes ágeis, tornam-se pesadas. Eventualmente, você se torna lenta demais para esfregar as panelas e é substituída por alguém mais jovem, mais barata e menos propensa a adormecer em pé. Então, você passa a prestar atenção nos detalhes. O ritmo frenético da cozinha, as trocas de alianças entre os servos, as regras não ditas que governam a sobrevivência. Nunca se atreva a corrigir a cozinheira. Sempre divida a parte mais seca do pão com a garota que está sangrando. Mantenha-se fora do caminho do mordomo. Se perceber os passos de um nobre se aproximando, mova-se rapidamente ou arrisque ser pisoteada, seja fisicamente, seja socialmente. Claro que há fofocas. Essa é a única moeda que os servos possuem. Alguém afirma que o camareiro mantém um romance com a dama de companhia. Outro diz que ele está apaixonado pelo menino do coro. Alguém viu um cavaleiro de barba vermelha devorar 5 figos e vomitar dentro do próprio capacete. Essa última, provavelmente, é verdadeira. Quando chega um casamento ou um banquete, o caos se instala. Os convidados são 3 vezes mais numerosos. O trabalho se multiplica por 10. E não há tempo para nada além de esfregar freneticamente e orar em silêncio. Os nobres festejam. Você se queima. Ao final dessas noites, você não sente apenas cansaço, sente-se vazia. E então, o inverno chega, trazendo o pior de tudo. Você trabalha mesmo com tosse e febre. Veste a mesma camisa por semanas, remendada com pedaços de tecido. Há dias em que a água do seu balde gela antes de você conseguir voltar à cozinha. Você persevera, pois se parar, alguém tomará seu lugar. E porque lhe ensinaram que sofrer em silêncio é uma virtude, especialmente para garotas como você. Um dia, você teve um nome. As pessoas costumavam pronunciá-lo. Agora você é apenas garota, ou talvez você aí. Não é especial, não é uma heroína. É apenas mais uma engrenagem invisível na máquina do castelo. E, ainda assim, o castelo depende de você. Porque você levanta antes do sol. Porque sabe como silenciar uma dobradiça rangente com gordura de ganso. Porque se lembra de qual balde está limpo e qual contém a água do esfregão. Porque esfrega as panelas até brilharem como moedas que você nunca terá em mãos. Nenhuma estátua será erguida em sua homenagem. Nenhuma canção será entoada. Mas se você desaparecesse amanhã, a cozinha desmoronaria em uma semana. Você não dorme bem. Se contorce. Sente dor. Seus sonhos são estranhos e mal construídos. Às vezes, são campos verdes. Outras, barcos navegando para longe. E às vezes, são apenas vazios. Você acorda com a boca seca e os braços pesados. Outro dia começa. Outro dia exatamente como o anterior, e ninguém percebe, exceto talvez Lord Crumbs. Você é o menino da cuspe. Parabéns ou condolências. A verdade é que tudo depende de quanto você aprecia girar devagar diante de uma fogueira, refletindo sobre suas escolhas de vida. Você tem entre 8 e 12 anos.
pequeno o suficiente para se encolher sob o espeto, mas já crescido o bastante para não chorar sempre que sente a dor de uma queimadura. Talvez tenha sido órfão, vendido, ou talvez seus pais tenham sido convincentes ao apresentar isso como uma grande oportunidade. Sua tarefa é se acomodar em um banquinho, caso tenha a sorte de encontrar um, ao lado do imenso espeto da cozinha, girando-o incessantemente no sentido horário, até que alguém lhe indique o contrário. Às vezes, pedem para você parar. Outras vezes, dizem que você está girando rápido demais ou devagar demais, ou que falta dignidade ao seu movimento. Certa vez, alguém o chamou de ousado por você piscar com frequência. O calor é intenso, um calor que parece irreal, como se você estivesse dentro de um pão assando. Suas bochechas estão sempre vermelhas, o cabelo constantemente úmido. Sua túnica, queimada na barra, exala o aroma de todas as carnes que já passaram por ali. Antes, você adorava o cheiro de pato assando. Agora, isso lhe causa enxaquecas. Você vive com bolhas em todo o corpo. A cozinha não é gentil. Esperam que você aprenda a se esquivar. Se queimar a palma da mão, enrole-a em um pano. Se as sobrancelhas chamuscarem, improvise novas. E se desmaiar, tente cair em um lugar onde não derrube nada. Não há pausas. A carne não se importa se seus braços estão cansados. O fogo ignora o suor que escorre em seus olhos. Os nobres querem que o ganso assado gire no ângulo exato e no ritmo correto. Caso contrário, as consequências podem ser severas, às vezes até literais, dependendo do estado do mordomo. Em datas festivas, o espeto se torna maior. Aves gigantes, porcos inteiros e, uma vez, até um cervo completo. Eram necessários 2 para girá-lo. Seu parceiro tinha um olhar torto e um jeito travesso, soltando a manivela em momentos aleatórios só para ver você entrar em pânico. Não o vê há tempos. Dizem que ele foi mandado para os cães. Você espera que os cães sejam gentis com ele. Fica sentado por horas na mesma posição. Os joelhos ficam dormentes. Suas costas se contorcem. Uma vez, seu pé entorpeceu tanto que você achou que nunca mais conseguiria andar. O mordomo o chamou de dramático e jogou um nabo na sua cabeça. A cozinha é um verdadeiro caos. Gritos, fervura, o barulho de panelas, pessoas esbarrando umas nas outras com bandejas de ostras e garrafas de vinho. Você é o olho do furacão. Ninguém agradece. Ninguém se lembra de você. Mas se aquele assado sair imperfeito, a culpa sempre recai sobre o menino que o girou. Quando a carne finalmente é considerada pronta, você a ajuda a sair do espeto. Com cuidado, enquanto a gordura chia. A graxa escorre. Se você se mover, é repreendido. Se hesitar, leva um tapa. E então, é hora de passar para o próximo assado, o ensopado, as tortas ou o caldeirão fervente, que exala o cheiro de cebolas podres e desespero. Você nunca sabe que horas são. Sua vida é feita de luz do fogo e fome constante. Às vezes, se tiver sorte, alguém lhe atira um osso. E não é uma metáfora. Um osso meio assado, com carne suficiente para fazer você parecer que almoçou. Você come encostado em um canto, mãos encolhidas como um pequeno animal, e logo volta a girar. No final da tarde, o fogo deixou suas bochechas vermelhas e seus lábios secos e rachados. Suas mãos estão cobertas de fuligem. Você inalou tanta fumaça que tosse como uma pessoa 4 vezes mais velha. E ainda assim, você continua girando. O som dos pratos batendo e das risadas dos nobres ecoa do salão acima. Um lugar que você jamais poderá frequentar. Não há permissão. Aquela sala brilha, é impecável, repleta de cadeiras confortáveis e pão branco. Você existe para que eles não precisem. Com o tempo, a celebração chega ao fim. Mas isso não significa que seu trabalho terminou. Agora é hora de recolher as bandejas com carne semi-pronta e levá-las de volta à cozinha. Comer?
Isso não é para você. Você carrega os restos, raspa os ossos em um balde, enxágua copos e arrasta o espeto para a despensa, onde o limpa. É um fardo pesado. Seu ombro arde. Você ignora a dor da bolha que estoura sob sua palma. Alguém grita que o Senhor deseja um assado para seus cães. E lá vai você, recomeçando tudo. Os cães terão uma refeição melhor do que você mais uma vez. A noite avança. Sua túnica gruda em sua pele. Seu cabelo está impregnado de gordura. Suas mãos tremem, não apenas de cansaço, mas também de fome. Finalmente, recebe uma tigela de mingau. É ralo, apenas grãos cozidos e alguns nabos macios. Você come no canto, em silêncio. Não há nada a dizer. Todos estão exaustos demais para jogar uma conversa fora. Você limpa as ferramentas, facas cegas, o espeto, ganchos. Tudo precisa brilhar antes da inspeção do mordomo. Se ele encontrar uma mancha de gordura, você a esfrega com saliva, se tiver sorte. Caso contrário, no dia seguinte, será responsável pelo chão do privado do Senhor. A noite se instala como uma neblina. A cozinha se acalma. As últimas panelas são guardadas em silêncio. O cozinheiro finalmente para de gritar. Você se senta perto do fogo que se apaga, muito cansado para se deitar, inquieto demais para dormir. Um rato passa rastejando e você não se move. Está cansado demais para se importar. Suas memórias da vida anterior ao castelo vêm à tona. Você pode ter sido filho de um pastor, ou talvez seus pais administrassem um moinho. Quem sabe ainda o fazem. Pode ser que tenham se esquecido de você, ou talvez só estivessem desesperados. Uma boca a menos para alimentar. Para você, não há saída. O melhor que pode esperar é que suas queimaduras cicatrizem bem e que suas costas não se torçam cedo demais. Se tiver sorte, pode ser que aos 20 anos consiga ser ajudante de cozinheiro, se sobreviver até lá. O inverno é especialmente severo. As paredes do castelo são grossas, mas a corrente de ar corta como uma lâmina. Seu lugar próximo à lareira deveria ser um alívio. Calor, luz, fogo. Mas não é calor, é exposição. Um lado do seu corpo assa enquanto o outro congela. Você gira como a carne, transformando-se em um kebab humano de fadiga e frio. Não tem sapatos adequados. Enrola os pés em retalhos e tenta evitar as poças. Ao caminhar, seus joelhos estalam como dobradiças antigas. Quando se agacha, se pergunta se algum dia conseguirá se levantar novamente. Há dias em que seus dedos estão tão rígidos pelo frio e pelas queimaduras que não consegue discernir se está segurando o espeto ou se é ele quem o segura. E a sua saúde? Essa já se foi. Sua tosse se tornou parte de quem você é. Sua pele descama devido a erupções causadas pelo calor. E então, racha pelo ar gelado. Você cheira a gordura queimada, o que até parece apetitoso, mas afasta as pessoas de você. Seu antebraço está tão queimado que parece carne de porco bem passada. Ninguém oferece remédios. O farmacêutico é para os nobres. Dizem que o melhor é esfregar com banha de porco e seguir em frente. A hierarquia na cozinha é rígida. Você está abaixo das cozinheiras, do auxiliar do açougueiro, até do garoto que busca ovos. Você é o último. Até o cachorro que implora por ossos está em uma posição mais elevada. Pelo menos ele recebe as sobras. Às vezes, o mordomo acena para você. Esse é o ponto alto da sua semana. Você já parou para pensar, mesmo que ocasionalmente, como seria sua vida se um dia decidisse ir embora? Então, vem à mente que os meninos que limpam não têm esse privilégio. Eles acabam se tornando outros tipos de servos, ou, na verdade, nunca saem do lugar. Você se acomoda em seu canto à penumbra, com as pernas cruzadas e os braços envolvendo os joelhos. As chamas estão mais fracas agora, mas sua pele ainda arde onde as bolhas de ontem estouraram. Fixa o olhar nas brasas e se pergunta como seria sentir calor sem dor. Você não tem ideia. Essa sensação é desconhecida para você.
Do lado de fora, a neve cai silenciosa. Dentro, a carne frita. E entre esses dois mundos, você permanece esquecido e ignorado. Segue girando, como sempre faz. Sabia que cada castelo ou cidade precisa de alguém para lidar com os resíduos? Esse alguém é você. Um limpador de dejetos, uma forma elegante de dizer que é um removedor profissional da sujeira humana. Se alguém usa o penico, você é quem limpa. Se o que sobra vai para a latrina, você também cuida disso. Você é o fundo do poço, raspando o que há de pior na sociedade. E de algum modo, isso é um trabalho verdadeiro, que até paga melhor do que outros. Mas antes de se animar, lembre-se, ele paga melhor porque ninguém mais quer fazer. Seu turno começa à noite, não porque você seja noturno, mas porque as pessoas preferem não ver você durante o dia. Você está excluído dos mercados até que tenha tomado um banho. E, mesmo assim, isso não resolve. O cheiro permanece. Ele agora faz parte de você. Você é a razão pela qual as pessoas atravessam a rua e fazem de conta que não existiu. Suas ferramentas são simples: um ancinho, um balde e uma pá. Seu uniforme, camadas de lã grossa repletas de musgo e qualquer coisa que você consiga arranjar para tentar mascarar o odor. Mas não adianta. O cheiro sempre encontra uma forma de se manifestar. Seu trabalho é direto. Dirija-se aos poços de dejetos. Cave as sobras compactadas, fermentadas e semilíquidas de tudo que o castelo ou a cidade despejou na terra nos últimos 6 meses, antes que transbordem nas ruas. Você desce para o poço. Sim, desce. A escada é opcional. Uma corda, se tiver sorte. O cheiro te atinge como uma barreira de tijolos encharcada de esgoto e desespero. Queima os olhos, cobre a língua e faz você refletir sobre as escolhas que o trouxeram até aqui. Você respira pela boca, mas isso não ajuda. Agora, o gosto é inegável. Desce lentamente, suas botas estalam na encosta úmida de resíduos em decomposição. O poço chega até os tornozelos em algumas áreas, até os joelhos em outras, e se perde na imaginação. Você vai rastelando por tudo isso. O material recente é ruim, mas as camadas mais antigas guardam os verdadeiros pesadelos. Lodo cinza, crostas negras, massas escorregadias que borbulham e parecem ganhar vida. Você não faz perguntas. Você simplesmente cava. E o que você está desenterrando? Resíduos humanos, sem dúvida. Resíduos de animais. Penicos quebrados, palha encharcada com fluidos que você nunca irá identificar. Restos de comida, pedaços de pano, um rato morto aqui e ali, ou até mesmo outro ser. Uma vez, você encontrou uma galinha e até hoje se pergunta como ela foi parar ali embaixo. Você a enterrou com um pouco de dignidade. Às vezes, se tiver sorte, encontra moedas deixadas por nobres que usaram a latrina às pressas. Você as coloca no bolso. Você merece. Quando seu balde está cheio, você o puxa para fora e despeja na sua carroça. Uma caixa de madeira com rodas que faz barulho como se te odiasse. E você repete esse processo várias vezes. Mais ainda se o castelo tiver realizado um banquete recentemente. E tudo isso acontece à noite, sob a luz das tochas, porque as pessoas acima não querem encarar o preço do seu conforto. Você trabalha em silêncio. Ninguém levanta a voz em um esgoto. Quando sua carroça está repleta do que os registros da Idade Média chamam delicadamente de terra da noite, você a empurra pelas ruas desertas. As rodas deixam rastros. O ar atrás de você se esvai. Se alguém te avista, logo se engasga ou murmura uma oração. Certa vez, uma criança jogou um repolho em você. Você revidou. Não se orgulha disso. Você vai para fora das muralhas da cidade, rumo aos locais de descarte, geralmente próximos aos campos, porque adivinha, o que é descartado pode ser reaproveitado. Todo aquele lixo que você coleta se transforma em fertilizante. Os nobres que evitam olhar nos seus olhos, sem saber,
Estão consumindo vegetais cultivados com seus próprios resíduos. Isso é o que se poderia chamar de reciclagem medieval. Ao amanhecer, você termina de despejar, mas o trabalho ainda não acabou. Retorna para limpar suas ferramentas, o que significa lavá-las em um lago já bastante deteriorado. Você higieniza suas botas, suas roupas, suas mãos. Mas não adianta. O odor permanece. Seus vizinhos sempre adivinham qual turno você cumpriu. Alguns evitam se sentar ao seu lado nas refeições. Outros nem compartilham a mesa. Você tenta não deixar que isso te afete. Diz a si mesmo que é um trabalho honesto, essencial. Se você deixasse de aparecer, em uma semana todo o castelo estaria coberto de sujeira. Você não é um herói, mas é a barreira entre a sociedade e um desastre até os tornozelos. Na maioria dos dias, você come sozinho. Seu pão tem um gosto de cinzas. Não porque esteja queimado, mas porque tudo exala um cheiro de cinzas e ainda pior. Você bebe cerveja, pois a água não é confiável. E, francamente, estar sóbrio no seu trabalho é uma forma de masoquismo. O inverno é especialmente cruel. Não só pelo frio, embora ele seja intenso, mas porque tudo se transforma em gelo. O lixo se congela. Suas mãos ficam dormentes. Seu hálito se torna vapor. E, em seguida, arrependimento. Você precisa quebrar crostas de gelo com uma pá apenas para acessar o horror quente e fumegante que está por baixo. É a única vez que você se depara com algo quente e se sente mal por isso. O verão, por sua vez, não traz alívio. O calor intensifica tudo. O mau cheiro invade o ar. Moscas se aglomeram. Vespas aparecem sem explicação. Você sua tanto que a transpiração encharca seus calçados. Já tentou de tudo para disfarçar o odor. Vinagre, ervas picadas, até se esfregar com folhas de hortelã. Tudo isso apenas torna o cheiro mais floral. As pessoas riem de você pelas costas. Cheira a um agricultor de esgoto é um insulto comum. Alguns presumem que você é tolo, mas você não é. Você sabe como equilibrar uma escada com uma perna enquanto puxa 18 quilos de resíduos com a outra. Sabe qual lado do poço é mais seguro após a chuva. Conhece quais olhos de tocha não explodem ao cair em bolsões de metano. Isso é ciência, ou algo parecido. E aqui está o paradoxo. Você ganha mais do que a maioria dos servos. Exatamente. Este é um dos poucos ofícios medievais que realmente pagam bem, não em excesso. Você ainda vive em uma cabana de um cômodo na periferia da cidade, mas é melhor do que ser ajudante de cozinheiro ou padeiro, pois ninguém mais quer lidar com o que você enfrenta. Prefeririam passar fome a se arrastar pelo que você arrasta. Essa é sua vantagem, sua maldição, seu salário. Ao final da noite, você finaliza seu turno. Arrasta sua carroça vazia de volta ao pátio. Encosta sua pá na parede. Senta-se em um tronco, não porque esteja limpo, mas porque simplesmente está ali. Você dorme ao relento quando o odor se torna insuportável. Sua esposa, se você tiver uma, insiste para que vá para fora. Seus filhos dizem que você cheira a repolho cozido e pecado. Não há como discutir. Eles estão certos. Você fecha os olhos, mas o cheiro permanece. Ele está sempre presente. Você o sente até mesmo em seus sonhos. Suas mãos parecem não ser mais mãos. A pele se apresenta constantemente ressecada, enquanto as unhas dos dedos estão manchadas de sujeira. Não importa o quanto você tente limpá-las, as calosidades permanecem. Você desistiu de esfregá-las. O sabão custa mais do que a sua própria dignidade. Antes, você apreciava o aroma das flores, da grama fresca, da lenha queimada. Agora, isso é apenas uma lembrança distante. Seu olfato não está danificado fisicamente, mas sim em um sentido muito mais profundo. Hoje, tudo o que você sente é o cheiro de algo podre. Se um vendedor de maçãs passasse por você, acreditaria que as frutas estavam estragadas. Você se tornou uma sombra do que era.
Às vezes, os guardas do castelo se divertem à sua custa. Eles soltam frases como "não caia" e riem como se fosse a primeira vez que você escutasse isso. Você sorri de forma cortês e finge achar graça. Certa vez, um deles te empurrou em direção à borda de um poço só para se divertir. Naquela ocasião, seu sorriso falhou. Seus sonhos são raros, e quando surgem, te levam a imaginar uma vida diferente. Quem sabe um padeiro ou um escriba, mas ao acordar, suas mãos ainda guardam o cheiro da noite anterior. Assim, você enxágua o rosto, ajeita sua túnica de saco e retorna ao poço. Porque mesmo nos sonhos, alguém precisa carregar o balde. Enquanto o céu se tinge de cinza e os gansos iniciam sua canção, você puxa seu último balde, arrasta o sapato e respira fundo na manhã que se aproxima. O castelo logo despertará, alheio a tudo. Os nobres se aliviarão em tigelas douradas, sem saber o que acontece nas sombras. E você desaparecerá novamente, como o mau cheiro que o acompanha. Esse é o seu trabalho. Esse é o seu papel. Esse é o seu dia. O agricultor de gongos, o limpador de reinos, esquecido por todos, lembrado apenas pelas moscas. Você usa sapatos, e isso já te coloca acima de 3/4 da equipe do castelo. Feitos de couro rígido, com a ponta curvada, eles rangem ao andar. O que é um desafio, pois o silêncio é parte essencial da sua função. Você é o aprendiz do camareiro, o que significa que carrega livros de contabilidade, decora inventários e finge compreender o que realmente significam as palavras protocolo e responsabilidade. É claro, você não é um nobre. Não se iluda. Você é um servo. Mas um servo com acesso. Você adentra salas que outros apenas limpam. Vê coisas que a maioria dos camponeses nem conseguiria imaginar. Você busca pergaminhos, registra números e mantém a compostura mesmo quando a condessa grita que seu linho cheira a cabra. Seu dia começa antes do amanhecer do Senhor. Acorda no salão dos servos, próximo à lareira que não serve para cozinhar ratos ou aquecer baldes de urina. Você espirra água no rosto, penteia os cabelos com os dedos e limpa a túnica com a própria manga. A apresentação é fundamental. Sua primeira tarefa: as velas. Você percorre os corredores, substituindo as velas gastas por novas, feitas de sebo. A cera de abelha é um luxo reservado para a capela e o grande salão. Nos outros ambientes, o material barato, que exala um leve odor de ovelhas, é o que predomina. À medida que caminha de sala em sala, você registra qualquer detalhe fora do lugar. Esse é o seu segundo trabalho: observar. Se o saleiro está quase vazio, você anota. Se o estoque de vinho está escasso, você investiga. Se o penico no quarto de hóspedes está cheio, você encontra alguém que cuide disso. Dizer, delegar, é uma tradição. O camareiro já está acordado, claro. Ele nunca dorme. Além disso, é um homem magro, com um nariz afilado e expectativas ainda mais afiadas. Seu cheiro é uma mistura sutil de tinta e lavanda seca. As suas vestes estão sempre impecáveis e ele sempre sabe quando você comete um erro. Às vezes, parece até saber antes que você o cometa. Ele fala em listas: 2 fardos de lã, 4 barris de óleo de lâmpada, um visitante com exigências dietéticas que beiram a heresia. Você acena, anota tudo e reza para não derramar tinta novamente. Na última vez que você se viu nessa situação, ele fez você reescrever o livro de contas de um mês inteiro à luz de velas, enquanto o mordomo mastigava arenque em conserva bem perto do seu ouvido. Seu papel é uma mistura de escrivão, mensageiro e bode expiatório. Quando os lençóis somem, a culpa é sua. Se a lenha está úmida, é você quem arca com isso. E até mesmo quando o cão de caça do Senhor faz suas necessidades na escadaria dos convidados, de alguma forma, a responsabilidade recai sobre você.
As manhãs são dedicadas a inspeções. Você acompanha o camareiro por corredores e salas como um espectro silencioso, anotando tudo. Ele examina as paredes, levanta as cobertas das camas, prova o vinho e cheira as ervas. Você apenas acena e registra, tentando não soltar um suspiro. Certa vez, você se pegou bocejando e, como punição, passou o resto do dia organizando ervilhas secas por tamanho e cor. Neste castelo, você não sente inveja de ninguém, exceto talvez do cão do cozinheiro, que pode latir sem medo de represálias. O almoço não é um intervalo, mas um verdadeiro pesadelo logístico. Quem come o quê, quando, onde e quem deve sentar a 2 lugares de quem, para evitar que uma rixa de sangue surja por conta de uma torta de pombo. Você carrega gráficos de assentos, ajustando títulos e lembrando sutilmente que Lady Cressed não se fala mais com Lord Aurich desde o incidente do vinho da quaresma. Após a refeição, o camareiro revisa as contas. Você se senta frente a ele no solar, lendo em voz alta cada item: cera, peixe, sal, ferraduras, tinta, lã, cevada, hidromel, sabão, cevada. A lista nunca chega ao fim. Às vezes, ele pergunta o peso de um peixe cusque, ou quantos pães podem ser feitos com um alqueire de farinha. Se você hesitar, uma sobrancelha se levanta. Preferiria levar um tapa. Então, chegam os visitantes, nobres de outras propriedades, um cavaleiro errante ou algum primo distante que sempre aparece entre as propriedades. Eles trazem baús, egos e suas exigências alimentares. Você os acompanha até os quartos e faz anotações cuidadosas sobre qual lençol foi entregue. Não porque alguém vá lhe agradecer, mas porque, com certeza, alguém vai culpar você quando eles sumirem. Você também é encarregado das chaves do castelo, ou mais precisamente, de encontrá-las. A chave do arsenal, a da adega e a do guarda-roupa do andar de cima, que não se encaixa em lugar algum, mas ainda assim é importante. Você as carrega em uma bolsa bem presa ao seu cinto, tocando-as repetidamente como se fossem contas de um rosário. Perder essas chaves seria um escândalo que arruinaria sua carreira. Poderia resultar em uma surra, exílio ou algo ainda pior, um destino de servidão perpétua. Ao final da tarde, as listas se tornam questões logísticas. Um carregamento de arenque salgado está atrasado. Um pedaço de veludo desapareceu. Um padre bebeu demais e dorme no chão da capela. A cozinha ficou sem vinagre e os estábulos precisam de mais feno. O mordomo tem suas opiniões. Você ouve, acena e escreve uma resposta educada na mão do camareiro. Às vezes, você também redige bilhetes de amor. Sim, de verdade. Há uma nobre dama que só se comunica através de cartas. Ela as dita para você atrás de uma cortina, enquanto alimenta seu cachorro de colo com morangos cobertos de creme. Você escreve o que ela diz, edita suas loucuras e entrega o recado selado com cera a um cavaleiro que fica vermelho como um forno de padeiro toda vez que abre uma. A noite se aproxima e as velas são acesas novamente. Você perambula pelos corredores com uma vela e um abafador, reacendendo as chamas que se apagaram e aparando aquelas que queimam baixo demais. Os corredores estão mais silenciosos agora. Os nobres bebem, os servos respiram, e você se encontra entre esses 2 mundos. Não é convidado para nenhum deles, mas é indispensável em ambos. Você verifica mais uma vez os quartos dos convidados, alisa as ervas, ajeita as cortinas, certificando-se de que ninguém morreu, derramou vinho ou fugiu sem a devida documentação. Agora, seus pés estão doloridos, sua cabeça pulsa e seus dedos estão manchados de cera e tinta. Desde amanhã você não come, e a refeição ainda está longe, até que o camareiro termine seu jantar e o mande embora. Às vezes, ele se esquece de você. Você se senta no corredor, aguardando por 1 hora enquanto ele compartilha histórias de sua juventude com um menino de recados entediado que deve sonhar em se tornar um cavaleiro.
Você acaba cochilando, com o queixo apoiado na mão e o estômago roncando. Finalmente, a porta se abre. Você é dispensado com um estalar de dedos. Inclina-se, murmura um "obrigado" e se retira para os dormitórios dos servos. Seu beliche é estreito, o fogo se apagou e alguém já levou seu cobertor novamente. Deita-se, ainda meio vestido, e fixa o olhar no teto. Pergunta-se se esse é o aroma do poder: cera, tinta, suor e lavanda. Você costumava achar que estar próximo aos nobres seria emocionante, que ouviria segredos e aprenderia como o poder realmente funciona. Você ouviu os segredos, sim, mas eram apenas trivialidades, hemorroidas, doces furtados e quem não suporta quem. Quanto ao poder, tudo se resume a mais regras e mais formas de falhar. O camareiro diz que está te ensinando disciplina. O que você realmente aprende é a exaustão. Aprende a ser invisível, indispensável e, ao mesmo tempo, ignorado. Você se tornou um expert em silêncio, habilidoso em estar presente, mas facilmente esquecível. Falam em promoção. Quem sabe um dia você seja assistente do despenseiro ou consiga vender os livros dela. Mais provável é que continue nesse ciclo, até que suas costas se quebrem ou seus olhos fiquem cansados de tanto ler números à luz de velas. Não há aposentadoria, apenas um lento declínio, e mesmo assim, você aparece, porque seu trabalho mantém tudo sob controle. O castelo não funciona sem você. Alguém precisa assegurar que o estoque de sal esteja alinhado com os planos de racionamento de inverno. E se você não fizer isso, certamente alguém vai perceber. Você adormece contando barris em sua mente e sonha com inventários. Acorda com o toque do primeiro sino. Ainda está escuro. Levanta-se, estica as pernas doloridas e ajusta seus sapatos barulhentos. É hora de reacender as velas e recomeçar. Os outros servos mal o toleram. Você não é mais um deles. Suas roupas estão mais limpas. Você usa termos como alocação e inventário, mas também não é um dos nobres. Eles esquecem seu nome mesmo enquanto você acende suas metades e reabastece suas tinteiras. Você existe no fosso, um lembrete ambulante de que o poder desce lentamente enquanto a responsabilidade sobe rapidamente. E ainda assim, você aparece, porque sua presença é o que mantém o castelo em pé. E amanhã, como hoje, você carregará as listas, contará as velas e será responsabilizado por tudo que der errado. Você começa seu dia em um celeiro que nunca realmente dorme. Os cavalos se agitam antes do amanhecer, soltando nuvens de vapor no ar gelado, cascos batendo suavemente nas baias forradas de palha, com a presença ocasional de um rato. Você é o garoto dos estábulos. Isso significa que ensina, escova, transporta e leva chutes com frequência, mas, acima de tudo, se desculpa com criaturas que estão acima de você em graça e nutrição. Dorme no loft acima do estábulo principal, se é que pode chamar isso de dormir. As tábuas do chão são finas, e os cavalos abaixo nunca param de se mover. Você ouve tudo, um rabo chicoteando, um casco batendo. O som inconfundível de algo grande fazendo suas necessidades muito perto do seu travesseiro. Suas mãos já estão rachadas antes do amanhecer. Você calça as mesmas botas rígidas, a mesma túnica com cheiro forte, e desce as escadas. O frio te atinge como um golpe divino. Você começa a limpar os estábulos, um a um. Pá, pit, pá de novo. Não é nada glamuroso, nem mesmo suportável, mas é uma tarefa que precisa ser cumprida antes da chegada do mestre dos cavalos. Caso contrário, você vai passar a manhã com o lábio cortado e uma palestra sobre disciplina. Você trabalha rápido, mas não rápido demais. Se mover com pressa assusta os cavalos, e cavalos assustados são mais problemáticos do que nobres irritados. Eles mordem, empinam e esmagam. Você já quebrou 2 dedos e uma vez levou uma pata no peito, o que te deixou tossindo sangue por uma semana.
Mesmo assim, você os adora, esses animais. Eles não mentem, não gritam, não tentam ser melhores do que você. O cheiro do estábulo é uma mistura de feno, esterco, suor e cavalo, algo que é de algum modo tanto pior quanto melhor do que qualquer coisa dentro do castelo. Você já não se importa mais. Parou de sentir como as pessoas comuns. Você reconhece o aroma de um garanhão saudável em contraste com um que está com cólica. Percebe quando um cavalo está nervoso só pela maneira como respira. Esses animais fazem mais sentido do que a maioria das pessoas. Depois de limpar os estábulos, você vai buscar a ração. Sacos pesados de aveia e fardos de feno empilhados no sótão. Um a um, você os abaixa, tomando cuidado para não machucar suas costas novamente, como no último inverno. Você quase desmaiou, e o mestre comentou: ele está fingindo, antes de jogar uma rédea em sua direção. Alimentar os cavalos é uma dança delicada. Alguns são vorazes, outros mais tímidos. Alguns mordem sua mão se você se aproximar no momento errado. Você tem cicatrizes que comprovam isso. Você acaricia seus pescoços, verifica os cascos e murmura palavras reconfortantes para mantê-los calmos. Eles reconhecem sua voz, confiam em você mais do que a maioria dos nobres jamais confiará. A metade da manhã é dedicada a cuidar dos animais. Você escova, usa curry, limpa cascos e desembaraça crinas. Arranca cardos, limpa narizes e recolhe muito mais esterco do que gostaria de contar. Se o senhor for montar, você polirá o arreio até brilhar. Não porque ele vá notar, mas porque o mestre dos cavalos irá. E se algo não estiver certo, a responsabilidade será sua, não do couro. Às vezes, os nobres trazem cães para o estábulo. Cães de caça, barulhentos, inquietos, com mais pedigree do que juízo. Você também limpa depois deles. Ninguém nunca diz obrigado. Quando o senhor decide montar, e ele sempre o faz de última hora, tudo muda. O estábulo se transforma em um redemoinho. Você sela seu melhor garanhão, aquele que não gosta de ser tocado. Verifica as correias 3 vezes. Limpa a boca com um pano. Certifica-se de que os estribos estão exatamente como ele prefere. Curto demais, é claro, porque a moda sempre supera a função. Então você fica de lado, quieto e invisível enquanto ele monta. Se o cavalo se agita, a culpa é sua. Se ele escorrega na lama, a culpa é sua. Se ele cai e quebra uma unha, provavelmente também é sua culpa. Você ouvirá sobre isso por semanas. Enquanto isso, busca água fresca, varre o pátio e empilha mais feno. O cheiro de couro e suor se adere à sua pele. Seus ombros doem. Seus braços latejam. Você puxou músculos que não sabia que existiam e sangrou em lugares que não deveria. Às vezes, consegue um descanso, mas não é relaxante. Senta-se em um banquinho, toma um gole de cerveja morna de um copo de lata e observa as partículas de poeira flutuando no ar como fantasmas cansados. Você não diz uma palavra. Sua mandíbula dói de tanto apertar. Seu corpo dói só por existir, mas ainda assim, os cavalos precisam ser escovados. No inverno, é ainda pior. Seus dedos ficam dormentes, mesmo dentro das luvas. Os bebedouros congelam. O vapor da respiração dos cavalos se eleva no frio como fumaça de um dragão. Você quebra o gelo com um martelo, apenas para garantir que tenham água. Às vezes, se pergunta se alguém no castelo percebe que o estábulo não tem isolamento. No verão, você vira uma bolha de calor, suando através da túnica, da camisa, da alma. A noite traz consigo um enxame de moscas, que se acumulam nos cantos do estábulo, zumbindo como pequenas maldições. Você as afasta desanimadamente enquanto finaliza a limpeza dos últimos box. Uma das éguas mais velhas sujou seu espaço 3 vezes hoje. Ela está inquieta. A tempestade se aproxima, e você sente isso nas articulações. A peste chegava em ondas, e a cada retorno era mais forte
trazendo bubões estranhos no pescoço e na virilha, febre que ofuscava a mente, sangue que escurecia e borbulhava. As pessoas podiam morrer em dias, às vezes em horas. Ninguém a substitui, ninguém repara, exceto você. O mestre dos cavalos aparece mais uma vez, grunhindo se está satisfeito ou gritando se não está. Você aprendeu a medir seu dia pela distância entre a voz dele e seu rosto. Pega algumas cenouras da sala de ração, uma para a égua cinza que não morde e outra para a que só aceita estranhos. Elas esfregam seus narizes macios em sua mão, o carinho mais próximo que você recebe. À medida que o sol se põe, você sobe a escada para o loft novamente. Sua cama é um amontoado de trapos e palha, com o cheiro de mofo e óleo de sela. Deita-se com as roupas, pois não faz sentido despir-se. Em 5 horas, terá que colocá-las novamente. Sente os cavalos respirando, ouve o vento pressionando contra as tábuas de madeira. Conta os batimentos dos cascos em seus sonhos, sabendo que acordará antes do amanhecer mais uma vez. Ninguém na corte conhece seu nome. Chamam-no de garoto, mesmo que esteja prestes a completar 17 anos. Suas costas rangem como uma ponte levadiça. Ao passar pelos corredores, eles torcem o nariz, não por desprezo, mas porque você carrega o cheiro de uma vida que não querem imaginar. Porém, alguns acenam. A cozinheira lhe oferece crostas e o ferreiro grunhe um cumprimento. Uma vez, um cavaleiro lhe deu uma moeda de prata por ter acalmado seu garanhão antes da batalha. Você ainda aguarda, não pretende gastá-la. É a prova de que você não é invisível. Não é tolo. Sabe que não vai acender muito. Não há caminho do garoto do estábulo ao mordomo, nem escova de cavalo que se transforme em espada. Você não será um cavaleiro, nem mesmo um escudeiro, mas entende de animais. E isso já é algo. Sabe como enfaixar uma ferida, acalmar um potro e identificar uma mancada antes que piore. Você importa de uma forma silenciosa. Viu o que acontece com os garotos que não suportam. Eles vão embora, quebram ou desaparecem após uma surra. Ninguém pergunta. Você faz seu trabalho e mantém a cabeça baixa. Em dias ruins, os estábulos vazam. No verão, o feno apodrece. No inverno, seu hálito se transforma em gelo nas vigas. Mas os cavalos ainda estão lá, esperando, respirando, confiando. E isso é o suficiente. Nem sempre, mas na maioria das vezes. Então você fecha os olhos, ouvindo o peso dos cascos sobre a palha, o rangido da madeira e a suave respiração de seres que nunca o julgaram. Amanhã, tudo recomeça. Você é o garoto do estábulo e os cavalos precisam de você. Não está aqui em busca de adulação, porque não há nenhuma. Você permanece porque eles reconhecem sua voz, porque relincham ao ouvirem suas botas. Em um mundo repleto de ordens, mentiras e punições, este é o único lugar onde é confiável. Não pelo que é, mas pela maneira como se move, como fala e como ouve. Essa confiança é rara, mesmo em um castelo, e você acorda com uma pata na boca. Mais uma vez, você se depara com o cão de roda. Com suas pernas curtas e corpo alongado, ele se assemelha vagamente a uma salsicha traumatizada. Estirado sobre seu colchão de palha, ele ronca suavemente, seu pelo emaranhado impregnado de gordura de cozinha e talvez um pouco de gordura de pato. Você não se importa. Ele é aconchegante e, sinceramente, tem um cheiro melhor do que a maioria dos seus colegas de trabalho. Como responsável pelo cão de roda, você se torna a conexão invisível, sobrecarregada e mal alimentada entre a alta gastronomia e a dura realidade do cotidiano animal. E sim, isso é real. Os cães correm, a roda gira, a carne assa, e alguém precisa garantir que os cães não morram, não mordam ou não se acomodem durante o processo. Essa pessoa é você. Seu dia começa antes mesmo de o fogo ser aceso. Você se levanta, estica as costas até ouvir um estalo.
e logo em seguida pisa em algo úmido. Esperançosamente, água. Mas provavelmente não. Os cães estão inquietos, já sabem o que está por vir. Você arrasta o primeiro deles, um vira-lata teimoso chamado Snipe, que te dá uma leve mordida. Você merece isso. Ele está na roda há 3 dias seguidos. Com carinho, você esfrega suas orelhas, murmura desculpas e o leva para a cozinha. As chamas já estão crepitando. O cozinheiro está novamente gritando sobre o cisne. Você abre a roda de assar, que se parece com uma roda de hamster, mas com a diferença de que esses hamsters pesam 14 quilos e têm traumas de trabalho. Snipe entra e você fecha o portão atrás dele. Ele começa a andar e a roda gira. Quem sabe o assado comece a girar também. Agora é hora de observar. Você cronometrar, suborna, implora. O segredo é mantê-los em movimento sem forçá-los demais. Se o cão desacelerar, a carne cozinha de forma irregular e o cozinheiro se irrita, lançando objetos quentes e afiados. Se o cão parar completamente, a roda treme, a carne escorrega e você escuta que arruinou o Natal. E a propósito, é maio. Há 4 cães. Você os alterna como rodas de um carrinho, 2 em serviço, 2 descansando. Mas na verdade, nenhum deles descansa. Apenas choramingam, se contorcem e roem ossos velhos no canto enquanto você acaricia suas patas e sussurra palavras de incentivo, como se estivesse moldando gladiadores caninos. Você também limpa as rodas, não porque alguém tenha mandado, mas porque elas rangem alto o suficiente para fazer as têmporas do cozinheiro pulsarem. Aprendeu essa lição no mês passado, quando um guincho durante um banquete resultou em um impacto na sua testa. Queimaduras são comuns. Seus antebraços parecem pergaminho. A cozinha é uma fornalha. Mesmo no inverno, é uma parede de fumaça, calor e gritos. No verão, torna-se uma verdadeira tortura. O fogo nunca se apaga, não realmente. Mesmo à noite, ele esmolder. E você dorme por perto, o suficiente para ser útil, mas longe o suficiente para ser esquecido. Você inalou tanta cinza que seu muco sai preto. Sua tosse soa como um fole morrendo. Seus olhos estão sempre vermelhos, o que pelo menos disfarça as lágrimas. Você costumava pensar que os cães eram felizes, leais, amigáveis. Agora você sabe a verdade. Estes são cães de trabalho, criados não para fazer companhia, mas para suportar uma resistência mecânica interminável. Eles não buscam carinho. O que desejam é o seu sustento. E se você atrasar a hora da refeição, prepare-se para uma revolta. Certa vez, você entrou na sala das rodas e encontrou 3 deles sentados em um círculo, mordiscando o seu sapato. Ninguém lhe ensinou a domá-los. Você aprendeu na marra, experimentando, errando e pagando o preço. Um bastão sempre está ao seu alcance. Você não gosta de utilizá-lo. Na verdade, detesta. Mas há momentos em que eles se negam a se mover, quando fincam as patas no chão e te encaram com aqueles olhos de um ser que sabe que faz parte de uma piada que não consegue compreender. Você deu nomes a todos eles: Snipe, Botão, Morse. Guts é o que vive mal-humorado. Ele só se mostra simpático quando você o alimenta com gordura de bacon. Fora isso, ele rosna como uma tempestade prestes a estourar e morde seus tornozelos quando está à vontade. Você se pergunta se ele enxerga o mundo da mesma forma que você, cansado, gorduroso e envolto em fumaça. Uma vez, uma criança de uma família nobre entrou na cozinha, apontou para a roda dos cães e exclamou: "Olha, um filhote girando." Você sorriu, mas logo o tutor dela a puxou para longe, lançando um olhar como se você a tivesse exposto a algo vergonhoso. Você não disse nada. Nunca diz. Em algum instante, percebe que sua postura mudou. Agora, você caminha curvado, resultado de anos se esquivando de vigas baixas, agachando-se ao lado das baias dos cães
e carregando espetos de ferro ainda quentes do fogo. Suas mãos estão cobertas de calos e queimaduras. Seus joelhos doem quando chove. Você tem apenas 17 anos. Um dia, sonhou em ser falcoeiro. Pensou que talvez treinar aves, caminhar por florestas e usar uma luva de couro o levaria a estreitar os olhos para o céu, como se compreendesse algo. Agora, nem ouve os pássaros por causa do incessante tamborilar das patas na roda. Quando consegue um momento de solitude, senta-se perto da porta dos fundos, fora da vista de todos. Permite que um dos cães se aninhe ao seu lado, geralmente Mored, a mais tranquila. Ela é a única que não exige nada. Apenas respira calor e realidade. Você repousa a cabeça ao seu lado por 1 minuto, talvez 2. Então, o sino toca novamente. Mais carne, mais giro. Ninguém agradece aos cães. Ninguém lhe agradece. À noite, você esfrega a gordura dos braços com areia e oração. Enrola-se na palha, ouvindo o ofegar lento dos cães que dormem e o chiado da gordura na lareira. Você sonha em correr, não por escapar de algo, apenas correr. E a roda continua girando. Às vezes, ouve os nobres falarem sobre o charme das cozinhas rústicas. Eles se referem à decoração, ao cisne assado e ao aroma das ervas que acham que vieram do jardim, não do suor da empregada que as colheu descalça na escuridão. Eles não fazem ideia de que você existe. Não têm consciência de que os cães existem. Se souberem, acham que é uma curiosidade. Um detalhe que os trovadores devem incluir em suas canções. Os cães giradores da casa Waxford, ou algo igualmente distante. Uma vez, ouviu um bardo afirmar que os cães de roda apreciam o exercício. Você quase engasgou com a própria risada. Aprendeu uma paciência estranha trabalhando aqui. Você não discute, não reclama. Apenas mantém a roda em movimento. Alimenta os cães, trata das feridas, limpa a roda e espera que o dia termine sem sangue. Já viu coisas piores. Um garoto ficou com a mão presa na engrenagem no ano passado. Ele não está mais aqui. Você não sabe se ele morreu ou se tornou um problema para outra pessoa. Esconde um pequeno saquinho de pano atrás de uma viga. Dentro dele, um pedaço de queijo que guardou, um botão em forma de flor e um dente de cachorro. Guts o perdeu em um dia especialmente difícil. Você o conserva como uma relíquia, um lembrete de que mesmo o cão mais feroz pode se quebrar sob pressão. Seus ouvidos vibram com os gritos, o calor e a agitação ao seu redor. A dor nos ossos é constante, e o estômago nunca se sente completamente satisfeito. Contudo, de tempos em tempos, um dos cães roça o focinho em seu braço após uma longa corrida. Nesse breve instante peculiar, você se sente reconhecido. Não pelo castelo, nem pelo cozinheiro, mas por algo vivo. E por enquanto, isso é suficiente. Neste lugar, até a menor demonstração de bondade, um gesto acolhedor, uma respiração tranquila, um cão amistoso vale a pena ser valorizado, especialmente quando o fogo nunca se apaga e a roda da vida continua girando. Você adormece ao som de patas sobre a madeira e acorda com o mesmo ruído, como se a própria noite estivesse sendo assada lentamente em uma brasa. Ao despertar, ainda na escuridão e no frio, as paredes do castelo não retêm calor, não para pessoas como você. As brasas já se apagaram há muito, e seu hálito se condensa no ar acima do seu cobertor áspero. Você se senta, cada articulação rígida pelo trabalho do dia anterior. Suas mãos já doem, mesmo sem ter tocado em água. Estar ali significa água, sabão, fogo e dor. Em silêncio, você se veste, puxando um manto de lã úmido que exala um leve cheiro de fumaça, sebo e soda cáustica. O avental, manchado e endurecido pelo sal do suor antigo e respingos de água fervente, vai por cima. Você amarra um lenço no cabelo, calça sapatos de couro desgastados e se movimenta como se estivesse atrasada, porque de fato
Está. O castelo ainda dorme enquanto você percorre os frios corredores de pedra, carregando uma cesta com as roupas do dia anterior. Camisas amareladas de suor misturadas a peças úmidas de medo, guardanapos de linho manchados de vinho ou até piores. Algumas dessas roupas pertencem à nobreza, e qualquer erro, uma pequena mancha ou rasgo, pode ser visto como uma ofensa pessoal. Você já presenciou meninas serem dispensadas por causa de uma toalha de mesa queimada e quase foi chicoteada por conta de uma chimese desaparecida? No pátio, você enche 2 baldes de madeira no poço. A bomba geme enquanto a água espirra fria e alta. O silêncio da manhã é quase palpável. Você equilibra os baldes sobre os ombros e o peso se afunda em sua pele a cada passo, passando pela defumação, atravessando a cozinha até o pátio, onde uma grande panela de cobre, enegrecida pelas cinzas de ontem, aguarda. Com mãos trêmulas e uma pederneira, você inicia o fogo embaixo. Quando a água começa a soltar vapor, o ar se enche de fumaça e seus dedos ardem de frio. Você mistura uma colher de soda cáustica feita de cinzas de madeira dura que você embebeu e filtrou na semana anterior. O líquido se torna turvo enquanto você mistura com uma longa pá de madeira, tomando cuidado para não espirrar. As queimaduras em seus braços ainda estão cicatrizando da última vez que você escorregou. Com a água da soda aquecendo, você começa a separar as roupas. Linhos grossos em uma pilha, finos em outra. As camisas do senhor e as roupas íntimas da senhora são tratadas com um respeito especial, não pelo que são, mas pelo que pode acontecer com você se forem devolvidas imperfeitas. Lãs são separadas, pois você sabe que não se deve ferver lã. Já viu uma capa inteira reduzida ao tamanho de um casaco de boneca em uma tarde descuidada? Você começa com a imersão, colocando os linhos na água quente e lilás, mexendo suavemente para soltar manchas e odores indesejados. Então, chega a hora de esfregar. Em uma laje de pedra plana perto do poço, você se ajoelha e pressiona uma túnica de servente contra a rocha. Esfrega sabão no tecido, um sabão negro feito de sebo e soda cáustica. É cruel para o pano e ainda pior para suas mãos. Você esfrega em movimentos, formando nós branquíssimos. A pedra é áspera e o pano pesado, encharcado de água e teimoso. Ao mergulhar no barril para enxaguar, a água se torna turva de imediato. Um leve sorriso surge em seu rosto. Progresso. A água fria do enxague faz seus dedos ficarem dormentes em poucos minutos. Você continua sua tarefa, trocando as mãos, cerrando-as para manter a circulação. De vez em quando, sopra os dedos e flexiona os pulsos. Mas isso pouco alivia. Lembra-se de outras mulheres, as cozinheiras, as que carregam lenha, e a consciência de que elas também enfrentam o frio não a conforta. Apenas reforça que você não está sozinha. Quando a maior parte da sujeira desaparece, você leva as roupas de cama até o riacho que corre atrás da parede externa. Ali, nas águas rasas, você bate os itens maiores, lençóis, toalhas de mesa, com uma pá de madeira. Balança, golpeia e balança novamente. A água respinga em suas mangas. Cada golpe remove sujeira. Cada respingo molha sua pele. Você mal consegue sentir os joelhos afundando na lama. Ao seu redor, outras lavadeiras da vila fazem o mesmo. O silêncio é absoluto. Não é necessário falar. O único som é o da água, da madeira e, ocasionalmente, um suspiro. Quando as roupas de cama estão batidas, enxaguadas e torcidas à mão, seus ombros gritam de dor. Você as estende sobre arbustos ou cordas longas entre as árvores. No verão, secam ao sol. No inverno, você as pendura perto da lareira, torcendo para que não peguem fogo. Tecido úmido e chamas abertas não se dão bem. Você cuida do fogo novamente, verifica a fervura, mexe o próximo lote, busca mais água. O tempo parece escorregar entre seus dedos na repetição. Pegar,
mergulhar, esfregar, torcer, pendurar. Ao meio-dia, seus antebraços estão dormentes. À tarde, sua lombar se torna uma corda emaranhada. Mas há um momento em que o véu da dama fica limpo. Uma mancha teimosa de vinho finalmente desaparece. Você o ergue, branco e fumegante contra a fumaça e o céu escuro, sentindo um breve lampejo de orgulho. Então, nota um desfiado na barra e murmura uma maldição. Será necessário remendar e esperar que ninguém perceba. Quando tudo está pendurado e balança suavemente ao vento da tarde, você se senta um instante em um balde virado, apenas para respirar. Arranca um pedaço de crosta do bolso do avental. Pão duro, quase amanhecido, mas ainda assim comida. Você mastiga devagar, observando o linho dançar ao vento. Então, volta ao trabalho, recolhendo as peças secas, dobrando camisas frias e crocantes, checando por manchas de névoa ou umidade teimosa. As roupas nobres vão para uma cesta separada, um pano entre cada item dobrado como camadas de proteção. Isso será entregue à mão, silenciosamente, sem olhares, sem atrair atenção. Você é invisível e deve permanecer assim. Na porta da cozinha, troca um aceno com uma cozinheira que exala o cheiro de peixe, cebolas e cansaço. Dentro, ela grita algo sobre panos desaparecidos. Você a entrega silenciosamente um pacote de trapos de cozinha. Ela murmura um agradecimento. Você sai antes que ela lembre seu nome. A última parada é no Senhor Solar. Você bate. Um criado atende. Com uma reverência ensaiada, entrega a cesta. Ele não agradece. Apenas fecha a porta. Suas mãos estão ardendo. Seu pescoço dói. Sua coluna parece torcida, mas nada está manchado. Nada está faltando. Isso indica que hoje foi um bom dia. Você volta ao pátio da lavanderia para apagar o fogo, esvaziar as pias e enxaguar as pedras de sabão. Um lençol se soltou e está quase na lama. Você o pega antes que alguém veja. Está apenas um pouco sujo. Amanhã você o lavará novamente. Não reclama. Não faz sentido. Por fim, quando o sol começa a se pôr atrás das muralhas, você se senta de novo, desta vez por mais tempo. Você estende as mãos em direção ao calor que se dissipa do fogo e sente a dor pulsar nelas. Suas unhas estão desgastadas, as pontas dos dedos descascando, mas ainda funcionam. No bolso do seu avental, um pedaço de linho, um retalho de uma toalha danificada, é seu tesouro. Em momentos de calma, você o transformou em um lenço, mas hoje não há tempo para isso. Saber que ele está ali te confere uma pequena sensação de posse. Você se alimenta no refeitório dos funcionários. Pão de mingau e cerveja morna, tudo devorado rapidamente e em silêncio, com o olhar baixo. Depois, você volta para a sua palete, próxima à chaminé. Seu turno terminou, mas amanhã será igual. Água, sabão, fogo e dor. Contudo, esta noite você se permite descansar. Quando tudo está pendurado e levemente balançando ao vento da tarde, você se senta por um instante em um balde virado, apenas para respirar. Arranca um pedaço de crosta do bolso do avental. Pão duro, um pouco amanhecido, mas ainda é comida. Você mastiga devagar e observa o linho dançar ao sabor do vento. Então, retorna ao trabalho, coletando as peças secas, dobrando as camisas frias e crocantes, inspecionando-as em busca de manchas ou umidade persistente. As roupas nobres vão para uma cesta separada, intercaladas com panos, como se fossem camadas de armadura. Você as entrega em silêncio, evitando olhar nos olhos, sem buscar atenção. Você é invisível e deve permanecer assim. Na entrada da cozinha, troca um aceno com uma ajudante que exala cheiro de peixe, cebolas e cansaço. Dentro, o cozinheiro grita algo sobre panos que faltam. Em silêncio, você lhe passa um pacote de trapos de cozinha. Ela murmura um agradecimento. Você se retira antes que consiga lembrar seu nome. A última parada é o Senhor Solar. Você bate a porta.
Um servo atende. Com uma reverência ensaiada, entrega a cesta. Ele não diz obrigado e fecha a porta. Suas mãos estão ásperas, o pescoço dói, as costas estão tortas, mas nada está sujo, nada está em falta. Isso significa que o dia foi bom. Você volta ao pátio da lavanderia para apagar o fogo, esvaziar as banheiras e enxaguar as pedras de sabão. Um lençol se soltou e está parcialmente no barro. Você o agarra antes que alguém note. Está apenas um pouco sujo. Amanhã você o lavará novamente. Não há reclamações. Isso não faz sentido. Assim que o sol começa a se pôr atrás das muralhas, você se senta novamente, desta vez por mais tempo. Estende as mãos em direção ao calor que se esvai do fogo e sente a dor pulsar de volta nelas. Suas unhas estão desgastadas, as pontas dos dedos descamando, mas ainda funcionam. No bolso do seu avental, o pedaço de linho, o retalho de toalha arruinada, lhe pertence. Você come no refeitório, pão de mingau e cerveja morna, depressa e em silêncio, os olhos baixos. Depois, volta para sua palete perto da chaminé. Seu turno acabou. Amanhã será igual. Água, sabão, fogo e dor. Mas esta noite, você dorme. Você já viu isso antes. Se ela se mexer excessivamente, pode se machucar por dentro. Na despensa, você pega um cabresto. Ela se debate, quase atinge sua perna, mas você se mantém firme. Puxa-a para cima, fazendo-a andar em círculos apertados. Os olhos dela ficam brancos. Você continua sussurrando, movendo-se. Eventualmente, um mestre de estábulo aparece, xingando e assumindo o controle. Você recua, tremendo. Seus braços estão cobertos de sujeira e saliva. Sua túnica está rasgada, mas ela se mantém em pé. Isso já é algo. Você retoma suas rondas. 2 novos hóspedes chegaram e seus cavalos estão inquietos por causa da estrada. Você tenta tranquilizá-los da melhor forma possível. Com palavras suaves e mãos firmes, você se esforça. Um deles morde sua manga, enquanto o outro pisa em seu pé, quase causando um acidente. Você enche os bebedouros novamente, busca mais feno e varre o corredor pela 3ª vez. Com um pouco de barbante e uma agulha de osso, você remenda a cinta rasgada. Não é perfeito, mas vai aguentar. O sol se despede atrás da parede externa e o vento começa a soprar com mais força. Você fecha as portas do estábulo, pendura as lanternas e faz uma última checagem em cada cavalo. Esfrega os narizes, confere os cascos e enche os baldes de água. Acaricia o pescoço do Smoke, evita os dentes do Gorse e coça atrás das orelhas da Willow. Com tudo pronto, você sobe as escadas até o sótão. Tira as botas e estica os pés cansados. Está coberto de poeira, feno e suor, mas ao menos ninguém foi chutado, nada pegou fogo e nenhum cavalo escapuliu. Isso, de certo modo, é um bom dia. Você se serve de um lanche no sótão, um pedaço de queijo que trocou por um favor e um pão de cebola duro que conseguiu na cozinha. Mastiga devagar, com as pernas dobradas sob você para se aquecer. Do lado de fora, o castelo brilha com as luzes das tochas e risadas ecoam do grande salão. Em algum canto, um trovador dedilha suavemente seu alaúde. Você ouve tudo através das frestas da floresta, como se fosse um sonho de outra pessoa. E isso te incomoda? Os cavalos abaixo se movem em seus estábulos. Um resfolega, outro relincha suavemente, se acomodando assim como você. Você se deita na palha, com os braços cruzados sob a cabeça. Seus dedos doem, seus joelhos estalam ao se esticar, e suas costas parecem uma tábua. Mas você está vivo, e os animais sob sua responsabilidade também estão. Isso, de certa forma, importa. Você reflete sobre as histórias de cavaleiros, reis e torneios. Todos esquecem do garoto que selou o cavalo, que brincou no estábulo, que sussurrou ao animal que levaria um lorde à glória ou à morte.
Tudo bem. Você não está aqui para ser lembrado. Está aqui para trabalhar e descansar. Quando o trabalho se encerra, o vento sacode as janelas. Abaixo, ouvem-se cascos arrastando, e lentamente, o peso do dia te puxa para o sono. Seu último pensamento antes de fechar os olhos é de uma pegada perfeitamente marcada na lama, contornada de geada, ainda aquecida pelo calor do cavalo que a deixou. Não vai durar. Desaparecerá pela manhã. Mas por agora é real. E você também. Você acorda sobressaltado, a empunhadura da sua lança ainda firme em uma mão. Provavelmente, cochilou por um instante. Você tem certeza disso. O braseiro ao seu lado está quase apagado, com apenas algumas brasas laranjas crepitando suavemente na escuridão. Esfrega os olhos, muda seu peso no banco de pedra fria e espreita pela fresta ao seu lado. A noite ainda persiste, a névoa continua, e você permanece em vigília. Você é o guarda do castelo, não um cavaleiro, não um soldado, não alguém com canções escritas a seu respeito. Apenas um guarda. Fica de pé, espera e se mantém alerta, ciente de que, se algo der errado, você é o primeiro a enfrentar as consequências. É seu segundo turno noturno nesta semana, e seus joelhos já sentem o peso. Você roda o ombro e percebe o hematoma do treinamento de ontem, quando uma lâmina de madeira atingiu seu lado com força suficiente para chacoalhar suas costelas. O sargento chamou de momento de aprendizado. Você, em silêncio, pensou de outra forma. Seu trabalho é simples: vigiar o portão, monitorar a muralha, caminhar pelo perímetro quando o sino soar e relatar qualquer anomalia. E, claro, não adormecer. Agora, você escuta o sino distante, abafado, provavelmente faltando 5 horas para o amanhecer. O vento assobia através dos buracos de morte acima, agudo e constante. Você puxa seu manto mais apertado. A lã é fina e não oferece muita proteção, mas é tudo o que você tem à disposição. Seu hálito se transforma em vapor sob as luzes das tochas, dançando na calma como a fumaça de um fogo que se apaga. Você estica as pernas e dá uma volta lenta pelo interior da casa, próximo à porta. O piso de pedra está escorregadio, coberto pela velha condensação e pela fuligem das tochas. Cada fissura, cada laje irregular é familiar para você. Já percorreu esse caminho tantas vezes que perdeu a conta de quantas vigílias fez. O vento sopra mais forte, fazendo seu manto bater contra as pernas. O pátio abaixo é um silêncio sepulcral. Um cachorro solitário fareja ao redor da porta da cozinha. Em algum lugar, um bêbado sai cambaleando da latrina dos quartéis, murmurando uma canção e esquecendo de fechar a porta atrás de si. Você não se atreve a chamar. Não é da sua conta. Não esta noite. Você confere as dobradiças de ferro do portão principal. Continuam trancadas. Continuam enferrujadas. E ainda são sua responsabilidade se travarem quando mais forem necessárias. Passa a mão enluvada pela borda e sente o frio do metal. Lembra do turno diurno. Melhor em alguns aspectos. Luz do sol, calor, pessoas com quem conversar. Mas durante o dia, há gritos, exercícios, inspeções. À noite, você está só, esquecido, exceto se alguém invadir. Então, de repente, todos se lembram da guarda noturna. De volta ao interior, você retoma seu posto, inclina a cabeça e a apoia brevemente contra a parede de pedra fria. O capacete está fora, muito pesado para a 7ª hora de nada. Descansa a mão na lança, como se fosse um bastão ou uma muleta. Talvez os dois. Um som chama sua atenção. Algo logo além do portão. Não é uma voz. Não é exatamente um passo. Você se levanta rapidamente e seus joelhos protestam. Avança em direção à porta, aperta a lança e prende a respiração. Não é nada. Um pássaro, talvez, ou o portão se ajustando com o frio. Espera mais um pouco
Então exala lentamente e retorna ao seu posto. Alarme falso. Você está nervoso esta noite. Não pode se dar ao luxo de relaxar. Sentando-se novamente com cuidado, suas articulações rangem como uma ponte levadiça. Puxa uma tira de carne seca da bolsa. Fria, dura, com um pouco de cartilagem grudada na borda. Você mastiga devagar, sentindo a mandíbula doer. Este é o seu jantar. Uma vez, um jovem nobre zombou da sua refeição ao passar, com um pastel em uma mão e um lenço de seda na outra. Você não disse nada, apenas continuou mastigando. Isso é o que os guardas fazem. Continuar mastigando, continuar observando, continuar em pé até não poder mais. Recorda sua primeira vigília de inverno. Dedos dos pés dormentes por dias, roxos, pele rachada e sangrando. Aprendeu a enrolar lã nos pés, colocando uma camada de pano gorduroso sob as luvas. Isso ajudou um pouco. Os sinos da meia-noite badalam. Você se levanta e inicia sua ronda. Da torre leste a oeste, passando pelo arsenal, pela capela. Para um instante, você pausa ali. A luz pisca na janela da capela. O padre deve estar orando novamente. Ele também nunca dorme. Você sobe até a passarela de guerra e observa as florestas além do pátio. Árvores escuras balançam em um mar de névoa. A lua lança uma luz pálida sobre os campos. Você não vê movimento. Você vê tudo. Pensa na fazenda da sua mãe, com luas de colheita e cidra, e se pergunta se ela ainda está lá. Espera que sim. Você retorna ao seu posto bem na hora em que o braseiro se apaga completamente. Não se dá ao trabalho de reacendê-lo. O carvão te mantém mais alerta de qualquer forma. Algum tempo após o último sino, o capitão chega. Suas botas ecoam na pedra ao entrar. Ele não fala de imediato, apenas te observa, verifica o livro de registro e bate uma vez no suporte de lanças com a ponta de sua alabarda. Ainda respirando, ele faz a pergunta. Mal, você responde. Ele resmunga e passa sem mais palavras. Ele nunca diz, bom trabalho. Você não está aqui para receber aplausos. Está aqui porque alguém precisa estar. E então ele se afasta. Você se estica mais uma vez, girando o ombro. A neblina começa a se dissipar. O céu a leste se ilumina gradualmente. Em breve, os sinos tocarão para a oração da manhã, sinalizando o fim do seu turno. Os guardas do dia chegarão, barulhentos, descansados e prontos para a ação. Você acena com a cabeça, entrega sua lança e se desvanece de volta ao silêncio. Desce os degraus da torre em direção ao quartel. Sua cama é áspera. O cobertor exala um cheiro de mofo e fumaça. Mas é o seu espaço. Você tira a capa, deixa as botas ao lado da cama e se senta por um longo momento antes de se deitar. À medida que seus olhos começam a se fechar, você ouve o castelo despertando. Gritos no pátio, baldes tilintando, a voz do cozinheiro dando ordens. Você merece seu descanso, mas sabe que estará de volta esta noite. O castelo não se guarda sozinho. Lembra-se de uma época no ano passado quando bandidos tentaram invadir o portão. Não eram muitos, apenas 6 ou 7 homens desesperados, famintos, embriagados com vinho roubado. Eles chegaram depois da meia-noite, achando que os guardas da guerra estariam adormecidos. Mas você não estava. Você tocou o sino, gritou e segurou o portão enquanto os outros se armavam. Um deles, um alto com um machado, quase conseguiu alcançar a entrada fortificada. Com um golpe de lança, você o atingiu nas costelas. Ele caiu diante de você, morrendo gorgolejando na terra. Você passou 3 noites sem dormir após isso, mas ninguém lhe agradeceu. O mordomo apenas mandou descer uma crosta extra de pão. O sargento acenou uma vez e disse: "Você fez seu dever. É só isso." Você acabou dormindo eventualmente, e quando as contusões cicatrizaram, foi colocado de volta no portão, porque agora confiavam que você ficaria acordado.
Essa foi sua recompensa. Você muda de posição novamente, sentindo os ossos rangendo. Seu quadril tem um nó, resultado de anos de apoio em pedra. Ignora isso, assim como aprendeu a ignorar outras coisas: fome, frio, o desprezo dos nobres, o medo de ser o primeiro a cair se algo realmente sério acontecer. E mesmo assim, apesar de tudo, há um orgulho que permanece, não aquele que se brinda em salões, mas o que mantém suas costas eretas quando ninguém está olhando. Você zela pela segurança do castelo, e isso tem valor, mesmo que ninguém perceba. Antes de dormir, ajusta seu equipamento mais uma vez. As tiras de couro do seu colete estão desgastadas, os rebites de ferro gastos pelo tempo. Seu capacete, amassado na borda, repousa ao lado da cama. Você sabe que deveria trocar, mas não o fará. Ele ainda serve. Ao seu redor, os outros guardas dormem profundamente. Alguns roncam, um se contorce como se lutasse em seus sonhos. Você sente uma pontada de inveja. Eles cumpriram seu papel. Agora descansam. Você se deita de lado, fitando a parede. As linhas de argamassa parecem estradas em um mapa, sinuosas e incertas. Você as segue com o olhar até que tudo se torne embaçado. Acima, no solar, os nobres se esticam em camas de penas. Abaixo, você dorme com uma faca sob o travesseiro e a capa enrolada em volta dos pés. E ainda assim, se algo der errado no meio da noite, você será o primeiro a ser chamado, porque é para isso que os guardas do castelo servem. Fecha os olhos e, por algumas horas preciosas, não precisa vigiar nada. Levanta-se em silêncio, não porque alguém esteja dormindo ao seu lado, mas porque todos já se foram há muito tempo. A criada da cozinha está encolhida em um canto. O rapaz do estábulo desapareceu na palha. Os roncos do cozinheiro ecoam suavemente pelas cozinhas. Mas seu trabalho começa agora, nas horas vazias que ninguém mais deseja. Você é a guarda da noite. Você não é exatamente uma sentinela. Não veste armadura, nem carrega uma espada, mas perambula pelos corredores com uma lanterna em uma mão e um chaveiro na outra. E se um incêndio começar, se um grito ecoar, ou se algo se mover inesperadamente, a responsabilidade é sua. Seus sapatos são suaves, remendados e atados com pedaços de tecido. Você se desloca sem fazer barulho. Essa é a regra. Seu vestido, feito de lã grossa e simples, tem camadas extras por baixo, pois os corredores à noite são frios o suficiente para fazer os dentes rangerem. Ao acender sua lanterna, ela faz um clique. A vela de sebo trêmula, projetando sombras longas sobre o piso de pedra. Primeiro, você confere o berçário. 2 crianças nobres dormem inquietas, sob cobertores bordados. Você não sabe os nomes delas, mas reconhece quando estão com febre e sabe qual delas faz xixi na cama. Alisa o cobertor e sai sem fazer ruído. Depois, você passa pelo salão das tapeçarias. Imensas cenas de batalhas, sangue e glória. Você avança devagar, com a chama da lanterna refletindo nos olhos vidrados dos cavaleiros de tempos remotos. Um estalo surge atrás de você, mas você não se vira. Apenas continua seu caminho. Não está ali para sentir medo. A seguir, você se aproxima da biblioteca. A porta está trancada, mas você a verifica assim mesmo. Da última vez que ficou aberta, ratos destruíram um manuscrito e o mordomo reclamou durante toda a semana. Você sacode a maçaneta. Com firmeza, segue em frente. A capela está em silêncio. Uma vela votiva ainda brilha no altar. Você pausa para apagá-la, não por falta de respeito, mas por precaução. No inverno anterior, uma brasa quase incendiou as cortinas. Toca o castiçal de ferro para confirmar que está frio e prossegue. Você sobe uma escada estreita, segurando a lanterna acima. Suas pernas doem. Esta é sua terceira ronda da noite, e o castelo é vasto. Anda com determinação,
sem pressa, sem lentidão. Seus ouvidos estão alertas. Ouve o rangido da madeira, o correr dos ratos e o leve gotejar da condensação nas pedras. Você conhece cada som que o castelo emite. O que é normal? O que não é? Na ala leste, você encontra uma janela aberta. Algo está errado. Ela é trancada durante o jantar, e não há motivo para estar assim agora. Coloca a lanterna no chão e fecha a janela em silêncio. Você não relata isso. O mordomo não acredita em fantasmas. Você acredita. A próxima parada é a lavanderia. Fileiras de lençóis quentes estão pendurados, agora duros de frio. Você puxa um tecido para baixo. É uma capa nobre. Alguém a deixou muito perto da tocha. A barra está queimada. Você suspira. Irá consertá-la antes que alguém perceba. Leva a capa, dobrada sob o braço, e promete remendá-la na hora tranquila antes do amanhecer, quando o fogo estiver baixo e seus dedos tremendo de exaustão. O corredor da cozinha é o próximo destino. Uma panela esquecida na lareira ainda libera um vapor fraco. Você levanta a tampa. Caldo de cebola, ralo e azedo. Mergulha uma crosta de pão, cuidando para não pegar demais. Apenas o suficiente para se sentir humano novamente. Você não come com os outros, não segue o cronograma deles. Ninguém lhe reserva um prato, mas aprendeu quais prateleiras escondem um queijo ou uma maçã murcha. A cozinheira finge não saber. Talvez ela esteja apenas brincando. Talvez já tenha caminhado por esses mesmos corredores um dia. Você confere a escada que leva ao solar do Senhor. Não sobe. Não é permitido. É lá que reside o outro mundo, aquele com camas de penas, pantufas aquecidas e vozes que soam autoritárias. Você apenas observa de baixo. Finalmente, se dirige ao dormitório dos servos. Um bebê chora atrás de uma porta. Você bate suavemente. Uma mãe abre, com os olhos embaçados. Você lhe entrega um frasco de água morna. Ela faz um sinal com a cabeça, agradecendo em silêncio. Você a deixa em paz. Às vezes, quando o castelo repousa, as paredes parecem pulsar, não exatamente assombradas, mas carregadas de todas as vidas que já passaram por ali. O chão que você pisa foi polido por 1000 mulheres antes de você. O arco de pedra acima foi moldado por mãos que se tornaram poeira há séculos. Você não se sente diminuto, mas sim conectado. É essa conexão que te impulsiona. Você realiza sua ronda final pouco antes do amanhecer. A luz da lanterna já está fraca. Você a inclina, tentando extrair um pouco mais de luz do toco da vela, mas não há muito a oferecer. A chama vacila, projetando sombras dançantes nas paredes do corredor. Você passa pelas áreas de armazenamento com os olhos atentos a qualquer irregularidade. É aqui que os ratos costumam aparecer, onde uma simples faísca poderia provocar um incêndio devastador. Você chega à porta da armeria, que está entreaberta. Isso não parece certo. Com o coração acelerado, você entra. Não carrega uma arma, apenas suas chaves e sua voz. Você examina os suportes, as espadas, lanças e machados, todos em ordem. Verificou a parede de trás. Nada. Ninguém. Um vento deve ter empurrado a porta ou alguém a deixou destrancada. Mesmo assim, você a fecha com firmeza e desliza o ferrolho para dentro. De volta ao seu assento próximo à cozinha, finalmente se permite relaxar. Coloca a lanterna ao seu lado, desembrulha a capa que carregava e pega agulha e linha. O concerto leva tempo. Seus pontos são lentos, mas precisos. Você já fez isso antes. Finaliza o trabalho justo quando os sinos começam a tocar para a oração da manhã. O castelo desperta. Uma porta range. Alguém geme. Um novo dia se inicia. Você dobra a capa e a devolve ao gancho. Sobe para sua cama, que fica acima dos depósitos de linho, quase como uma prateleira. Enfia as pernas sob a saia e se encolhe como uma carta ainda fechada, fechando os olhos. O castelo respira ao seu redor.
Você dorme. Há momentos na calada da noite em que a noção do tempo desaparece. O castelo existe fora da temporalidade, em seu próprio pequeno mundo de sombras, correntes de ar e silêncio. As paredes respiram, as vigas rangem. Você aprendeu a identificar qual som é madeira solta e qual é o vento. Em seu avental, carrega um pequeno saquinho de sal, não para temperar, mas como proteção. Um velho cozinheiro lhe contou um dia que entidades malignas não suportam sal e que, se um dia visse algo que não pertencia aos corredores, deveria jogá-lo aos pés da criatura. Você nunca precisou fazer isso, mas o saquinho permanece. No corredor leste, próximo à antiga capela, há um pedaço de pedra que é mais frio que os outros. Não importa a estação, você sempre passa por cima dele, quase por instinto. Ninguém menciona isso. Às vezes, a amante de um nobre se esgueira à noite, movendo-se de um quarto para outro. Você finge não notar, mantém os olhos baixos, com suas chaves em silêncio. Segredos não são seus para guardar, mas são seus para suportar. Uma vez, você viu o intendente roubando velas, levando-as da capela para acender seu próprio canto no inverno. Ele cruzou o olhar com você. Não disse nada. Você também não. Mas uma semana depois, encontrou um cobertor grosso dobrado em sua cama, sem explicação. Você nunca mencionou. Essas são as trocas silenciosas da vida no castelo. Dívidas não faladas e acordos implícitos feitos não em moedas, mas em silêncio e pontos. E você é fluente nesses arranjos na parte mais tranquila da noite, logo antes que os pássaros comecem a se agitar. Às vezes, você para sob a grande janela que se abre para o pátio, pendura a lanterna baixa por um momento e olha para cima. As estrelas brilham intensas, frias e muito além do alcance, mas elas sempre estão lá. Independentemente do que ocorreu naquele dia, seja o que for que queime ou se quebre, as estrelas sempre retornam. Você se lembra das histórias que sua mãe contava. Ela dizia que à noite ouvia tudo, que prestava atenção nas mulheres que lutavam enquanto outras descansavam. E quem sabe, talvez realmente escute. Você sussurrou seus desejos na tranquilidade da escuridão. A maioria deles eram práticos, mas nenhum foi realizado. Mesmo assim, o olhar das estrelas traz conforto. Você respira profundamente, estica os braços cansados e retoma a caminhada. Os mesmos corredores, as mesmas fechaduras, as mesmas sombras longas, porque alguém precisa fazer isso. Afinal, alguém sempre teve essa responsabilidade. E nesta noite, como tantas outras, esse alguém é você.